Boa noite para todos, sejam bem-vindos à Casa de Kardec para mais uma reunião de intercâmbio e enfermagem espiritual. Hoje, dia 28 de agosto de 2024, nós vamos iniciar fazendo a preparação para a reunião e temos feito o estudo do livro Seara dos Médiuns, comentários de Emmanuel em torno do livro dos Médiuns de Allan Kardec. Hoje a lição é de número 7, companheiros. Nós vamos solicitar que a Ana Farias faça a leitura, o comentário, e a gente, na sequência, vamos tecer algumas observações, caso seja necessário. Então venham, sintam todos o acolhimento fundamental para a nossa atividade, que tem um cunho terapêutico, atendimento espiritual aos sofredores, mas também aproveitamos para fazer reflexões em torno da mediunidade, do nosso compromisso como trabalhadores do Cristo. Capítulo 7, Seara dos Médiuns, companheiros. Reunião pública de 20 de janeiro de 1960, questão 28 do Livro dos Médiuns. Parágrafos 1º, 2º e 3º. Há muitos companheiros realmente assim. Declaram-se espíritas, proclamam-se convencidos quanto à sobrevivência, relacionam casos maravilhosos, exibem apontamentos inatacáveis, referem-se frequentemente aos sábios que pesquisaram as forças psíquicas, andam de experiência em experiência, fitam médiuns como se vissem animais raros, não alimentam dúvidas quanto aos fatos inabituais no seio da própria família, mas desconfiam das observações nascidas no lar de outrem. Conversadores primorosos, anedotistas notáveis, mas não mostram mudança alguma. São na convicção o que eram na negação. Nobres expoentes de cultura intelectual não estendem migalha de conhecimento superior a quem quer que seja. Detentores de vantagens humanas não se dignam a ajudar ninguém. Felizmente, contudo, temos os companheiros da luta incessante. Afirmam-se também espíritas, mas compreendem que o fenômeno, diante da verdade, pode ser considerado a feição de casca no fruto. Têm os médiuns como pessoas comuns, necessitadas de entendimento e de auxílio. Sabem que a existência na Terra é como estágio na escola e, por isso, não perdem tempo, moram num trabalho constante. Indulgentes para com todos e severos para consigo mesmos, aceitam a justiça perfeita pela reencarnação e acolhem no sofrimento o curso preciso ao burilamento da própria alma. Verificam que o erro dos outros podia ser deles próprios e, em razão disso, não perdem a paciência. Reconhecendo-se imperfeitos, perdoam sem vacilar as imperfeições alheias. E vivem a caridade como simples dever, aprendendo e servindo sempre. São esses que Allan Kardec, em sua palavra esclarecida, define como os espíritas verdadeiros, ou melhor, os espíritas cristãos. Essa questão do Emmanuel, essa lição, ele se refere à questão 28, né, do Livro dos Médiuns. Nessa questão 28, o Allan Kardec ele se refere àquele que já é espírita. Então, aquele que já crê na sobrevivência da alma, no intercâmbio do mundo material com o espiritual, e aí nisso ele coloca
4 tipos de espíritas. O primeiro, ele vai falar dos espíritas experimentadores. Então, são aqueles que acreditam na parte científica do espiritismo, mas que ficam somente nas manifestações fenomênicas. Então, eles só vivem ao redor, eles trabalham, acreditam somente naquela parte dos fenômenos. Pesquisam, mas só ali. E tem os espíritas imperfeitos, que ele cita, que acreditam, além dos fenômenos, eles compreendem a parte filosófica, eles admiram a parte moral da doutrina espírita, são estudiosos, mas não passam disso. Então, continuam as mesmas pessoas de sempre. Orgulhoso, vai continuar orgulhoso. Prepotente, continua prepotente. Egoísta, continua egoísta. Não muda em nada nas suas ações, na sua intimidade, seu modo de proceder na vida e com o outro. No 4º parágrafo, o Allan Kardec ele vai falar a respeito dos espíritas exaltados, aqueles que deslumbram, ficam deslumbrados com os fenômenos. E no 3º parágrafo, ele cita os espíritas verdadeiros, os espíritas cristãos, aqueles que realmente apreendem toda a questão filosófica, a questão moral da doutrina espírita, veem nos fenômenos espíritas algo secundário, mas que procuram exercer de fato a doutrina espírita. Os ensinamentos, eles mudam interiormente, porque a doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. Doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os tempos. Então, ele vai trabalhar a doutrina espírita sendo o meio pelo qual nós vamos entender melhor os ensinamentos do Cristo, vai nos trabalhar na sua essência o nosso aperfeiçoamento moral. E aí, por que o Espiritismo ele não estabelece, segundo os livros kardecianos, ele vai nos dizer que o Espiritismo ele não estabelece nenhuma nova moral, apenas ele facilita essa compreensão do ensinamento do Cristo, de Jesus que nos trouxe. Então, ele vai proporcionar, por meio disso, a nossa fé inabalável e esclarecida. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós vamos encontrar ali o Allan Kardec falando a respeito disso, dos bons espíritas, que no final ele coloca, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações. Então, ele vai se esforçar para isso. Então, por que é tão difícil ao espírita imperfeito compreender a questão moral e exercer e trabalhar isso? Porque ainda está muito arraigado na sua intimidade os valores, os sentimentos materialistas. Então, isso, a compreensão da doutrina espírita, ela independe, segundo o Evangelho, independe da idade, do intelecto, mas vai depender mais da maturidade do senso moral. É o desenvolvimento, o piso evolutivo desse espírito encarnado. Dessa forma, nos espíritas imperfeitos, como Allan Kardec coloca, os laços que o prendem à matéria ainda está muito forte. E esses há muito arraigado no íntimo, e isso impede com que ele rompa com os seus maus hábitos, as suas tendências instintivas, as suas tendências inferiores. Que somos nós mesmos. E ali também o Allan Kardec vai colocar no Evangelho, e batendo com o que o Emmanuel nos fala. A aceitação da doutrina espírita é um primeiro passo que tornará mais fácil o segundo em outra existência. Então, não se perde.
Está dentro do processo evolutivo do espírito encarnado. Então, se ele não consegue exercitar agora aquilo que aprendeu, a questão moral, filosófica, que a doutrina espírita nos favorece, numa outra oportunidade ele vai conseguir. Não é? Nós lembramos bem do André Luiz. O André Luiz, quando ele nos coloca lá, desde quando a trajetória dele, que ele coloca no livro Nosso Lar, quando ele foi resgatado pelo Clarencio, lá das zonas umbralinas, até o momento que foi concedida a oportunidade dele visitar a família terrena, aquilo tudo foi um processo de aquisição de novos valores para ele. Então, quando ele chega, tem a oportunidade de ver a família, ali entra em choque, né, na intimidade dele, o homem velho com o homem novo. E ali ele coloca dessa forma, lá no dos últimos capítulos do Nosso Lar. Tive ímpetos de odiar o intruso, que era o novo esposo da esposa. Ele ainda fala, minha casa, minha esposa, meus filhos. Então, quando ele adentra ali naquela casa, ele percebe que nada mais era dele. Então, ele fala, tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Então, quer dizer, é nessa hora que ele vê que tudo aquele processo que ele passou no Nosso Lar já tinha feito morada no íntimo. Então, ele começa a colocar em prática ali, naquele momento, os ensinamentos que ele aprendeu no tempo de permanência no Nosso Lar. E tanto que, no final, ele deixa de ser aquele pupilo do Clarencio e passa a ser o cidadão de Nosso Lar. E ali nós vamos encontrar também, no primeiro capítulo do livro Os Mensageiros, o André Luiz fazendo essa reflexão do quanto ele mudou, do que ele era e do que ele conseguiu mudar na sua intimidade. Então, dessa forma, naquele primeiro capítulo dos Mensageiros, basicamente, resumindo, ali ele coloca toda essa teoria que nos dá esse exemplo, toda essa teoria que Allan Kardec nos coloca. Então, nós vamos perceber, nós somos ainda esses espíritos imperfeitos ou nós já estamos no caminho de sermos esses espíritas, os espíritas verdadeiros espíritas? Onde nós nos colocamos nessa posição? Nós estamos permitindo que o conhecimento do doutrinário faça morada em nossa intimidade para que possamos mudar, ou ainda estamos como espíritas imperfeitos? Nós lembramos muito também do livro do irmão Jacó Voltei. O irmão Jacó, ele foi um grande espírita emérito, ele foi dirigente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, desencarnou em 1947, e lá no livro Voltei, ele coloca a dificuldade que ele teve, as dificuldades que ele enfrentou após o desencarne. Então, e nós já temos notícias, né, que se falam que a zona umbralina está lotada, cheia de espíritas, os espíritas imperfeitos. Fala muito, mas na prática ainda está longe. Eu queria que você voltasse nos exaltados, porque se você falou um pouquinho de cada um, mas os exaltados você acabou só citando sem falar. É possível? Podemos ler? Rapidinho. Então, no quarto parágrafo da questão 28, há finalmente os espíritas exaltados,
A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível, e leva a aceitar-se com extrema facilidade sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam dos julgamentos deles. Graças à sua boa fé, são iludidos, assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Meio mal apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. O pior é que, sem quererem, dão armas aos incrédulos, que antes buscam ocasião de zombar do que se convencerem, e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Sem dúvida que isto não é justo nem racional, mas, como se sabe, os adversários do espiritismo só consideram de bom quilate a razão de que desfrutam, e conhecer a fundo aquilo sobre que discorrem é o que menos cuidado lhes dá. Aqui no quarto parágrafo, dos espíritos exaltados, são aqueles que, principalmente os iniciantes, vão com muito entusiasmo, muita sede ao pote. Entusiasma, deslumbra com tudo, mas não estudam, não verificam e acabam acreditando em tudo que vem, fenômenos principalmente. Então, aí é um perigo para cair na fascinação, que ele vai falar aqui mais à frente, que é um dos escolhos que caem na fascinação. São facilmente iludidos os espíritos exaltados, pela falta de observação e estudo. Muito bem. Então, a gente identifica aí um fator que precisa de ser considerado. Porque o ufanismo, a empolgação, ela geralmente é mascarada por virtudes e se torna crença limitante. Tanto para quem está nesse envolvimento, quanto o raio de ação, ou as repercussões, o campo de influência que as suas escolhas, suas falas, acaba atraindo. Tá? E como você disse, é muito comum entre neófitos. Nada obstante, existem perfis de pessoas que se caracterizam exatamente pela empolgação, e é a vida toda. Não é só porque é novato. Geralmente são aqueles que defendem teorias estranhas. O movimento espírita, na sua história, teve vários. E hoje, a gente estudando um pouquinho aí o campo da mente, observa-se que vai se estabelecendo um estigma de desvio de caráter. Por exemplo, quando o indivíduo começa a mentir, a mentira ela vai criando como se fosse uma camada cinza no campo mental, e isso passa a ser alimentado e retroalimentado por quem mente. Chega num ponto que isso é verdade na cabeça do sujeito.
Ele defende com unhas e dentes, né, as garras todas possíveis, em torno destas ideologias, dessas criatividades, dessas criações, fruto do imaginário do sujeito. E a gente identifica. É só um pouquinho de paciência que você começa a identificar esse comportamento. Então o indivíduo passa a adotar determinadas posturas e não arreda pé. Não arreda pé. Então os exaltados são os fanáticos. É muito espírita puritano. Os puristas, né? Tem sujeito aí que ele se acha o dono da causa. Ele é o dono do centro. Tudo funciona como ele quer. É um fanático. E está se apoiando em causas humanitárias, salvacionistas. Aliás, da psicologia consciencial, existe o perfil do sentimento egóico disfarçado, e um deles é exatamente o fanatismo. Então, no movimento espírita, nós temos indivíduos que defendem teses que eles vão até a morte com relação a isso. Allan Kardec enfrentou esse fenômeno. Quando surgiu a chamada revelação das revelações, que ficou conhecido no movimento como rustanguismo. Um médium começou a receber comunicações de entidades que assinavam nomes de grandes vultos, né? Como se, aos poucos, foi se observando que começou a acontecer como se fosse uma competição. Kardec lidando com os espíritos superiores, e ali esse indivíduo começou a receber o que ficou denominado revelação das revelações. Quer dizer, uma revelação superior àquela revelação, que coisa mais sem pé nem cabeça. Os espíritos demoraram mais de 1.800 anos para trazer o espiritismo, e ali, alguns meses depois, um ano depois, ali já tinha um sujeito que era o cara, né, como se poderia se dizer na atualidade, o bambambam. E quando a gente estuda um pouco, porque naturalmente isso tudo passa pelo objeto de observação, né? Porque a gente não pode ter fé cega. E quando você começa a identificar, olhar com outro olhar, essa teoria, ela desautoriza, em tese, diversos pontos doutrinários, que são muito bem elaborados por Allan Kardec. Diversos. E quando a gente vai estudando, hoje a gente tem estudado um pouco das profecias, a gente vê que é como se espíritos que participassem de movimentos lá da antiguidade voltassem querendo trazer de volta os seus ideais, completamente fora de contexto. E até hoje existem espíritas que defendem isso com unhas e dentes. Como essas teorias absurdas que o Chico Xavier, reencarnação de um... Primeiro, que isso não agrega nada. Segundo, que é desvio de foco. Terceiro, que é infiltração para gerar incredulidade. O texto que você leu. Porque o neófito ou o ignorante, em termos de cultura doutrinária, ele vê essas coisas e fala assim, mas vocês estão aqui para quê? O indivíduo pede espaço para vir falar na FEAC sobre determinados assuntos que não tem nem pé nem cabeça para me apresentar para um público que está aqui precisando de beber a água limpa do Evangelho. Não
me desculpe, mas aqui não há espaço para isso, não. É como se eu fosse inverter valores. Então, existe exaltação de vários níveis. Por exemplo, atualmente não, de uns anos para cá, começou a crescer um movimento comunista dentro do espiritismo. Mas uma coisa mais sem pé nem cabeça. E existem pessoas, já existe o movimento libertário. Ora bolas! Jesus estava interessado nesse assunto? São polemistas. Então, quando de vez em quando a gente passa o olhar e algumas falas que utilizamos, longe de polemizar ou de querer polarizar dentro do movimento. Mas tem hora que a gente tem que dizer, acorda aí. Ou o público que nos compete cuidar, se é que a gente pode dizer isso, disse, olha, começa a olhar a vida com outro olhar, sai da bolha. Você está manipulado igual. E tão manipulado que você pode vir aqui para dentro do centro espírita e querer mudar o contexto. Seria o mesmo que minar o centro espírita por dentro. Compreenderam? Então, de vez em quando, você vê uma fumacinha ali, você não pode fingir que não vê, não. De vez em quando, você tem que posicionar com respeito, com energia, com transparência e com fraternidade. Até para dizer o seguinte, olha, a parede aqui está pintada de amarelo, não vem querer pintar de outra cor, não. Se for o caso, por favor. Você é livre para sentir, se expressar, ser cordato, trabalhar aqui dentro. Mas você não é livre para fazer o que você quer. Existe dever, existe direito, existe competências. Certinho? Então, a exaltação é uma coisa muito complexa. Ela é multifacetária. Ela pode ser na base da opinião, do comportamento. Tem muita gente que é muito tranquilo nas expressões, mas vai ler o que escreve. Veja o que está produzindo por aí. Então, nós estamos num momento de seleção. Tem que tomar muito cuidado. Para que não sejamos também. Porque toda exaltação é sair do ponto. É perder a medida. Então, esse tema, né, companheiros, né, nós não estamos aqui como julgadores, mas você não pode fechar os olhos e não observar. Ninguém está aqui para condenar o comportamento de quem quer que seja. Mas a gente precisa saber que existe e que os objetivos, geralmente, nesses casos, abrem brechas para as influências espirituais. E tem muito espírita, eu fui entender isso depois de muitas décadas, tem muito espírita que também usa o tal do recurso de dizer que isso aí é a opinião dos espíritos. Para, na verdade, impor a própria opinião. Então, ele transfere. Tem um espírito aqui me falando. Tem centro espírita que funciona assim. Tem um espírito me dizendo aqui que você está errado. Tem um espírito aqui dizendo que tem que ser assim. Vejam o cuidado que nós temos na FIAC desde 2008. O que é o mais importante? É o nome de uma entidade espiritual? Não, é como ela se revela. É como ela se apresenta. Porque aí a gente vai identificando onde tem autoridade e onde não tem. E nós aqui fomos aprendendo ao longo do tempo que os espíritos não vão dizer para você onde que põe a cadeira. A cadeira, quem vai definir onde vai ficar somos nós. E dentro de um cenário de discussões. Porque eu acho que pode ficar boa aqui, mas você pode achar que ali fica melhor. Qual é o consenso? Nós não somos um grupo de espíritas que temos a característica de entrar em embates. Esse é o histórico da nossa casa. Por quê? Todo mundo sabe como é que funciona.
Não precisa de ninguém ficar dizendo. Uma coisa ou outra a gente pontua. Olha, essa ficha vai para lá, traz para cá. Ó, tem que ligar a luz ali, quem que vai ligar? Isso é só uma questão de gestão. Mas pontos polêmicos não existem. Principalmente porque aqui não é um ambiente para se colocar a cara. Nós não estamos aqui para dizer quem somos, trazer problema pessoal para aqui dentro. Tanto que eu não sei, Márcia, como é que é a sua vida pessoal. Eu não sei como é que é a vida pessoal da Soni. A Soni não sabe como é que é a minha vida pessoal. E olha que nós somos amigos há décadas. Uma coisa ou outra, né? Meu marido está passando por isso, podemos orar, meu filho, não, a barra está pesada, vamos confessar uns aos outros, somos amigos. Ponto. Ponto. Nem mais uma colherzinha de açúcar ou menos de sal. Porque toda exposição é arriscada. E aí tem muita gente exaltada em se expor. A necessidade de ficar contando a vida pessoal. Isso não é bom. Você tem que fazer isso no lugar certo, com pessoas preparadas. Entenderam o que eu estou dizendo? Aqui eu estou abrindo um outro aspecto do exaltação. A gente tem que ter equilíbrio. E o equilíbrio passa pela discrição. Soni sabe disso. Aliás, nós temos essa característica, e por isso a gente dá muito certo, né, Soni? Porque a gente tem que entender até onde pode, onde deve, onde não é muito legal. Então, para terminar, experimentadores. Nós fazemos experiências, estamos experimentando. Isso é muito legal. Somos imperfeitos. Reconhecemos isso, temos limites. Somos exaltados. Verdadeiros cristãos é o emblema. Vamos chegar lá. Por isso, o esforço, o trabalho continuado, perseverante, e aprendendo a respeitar também os próprios limites. Esse ponto talvez é o crucial para a gente encerrar a reflexão. Porque senão a gente cai na esparrela de se auto-condenar. Isso é vaidade, isso é orgulho. Não aceitar os limites, ressignificar os erros, isso significa não amar. Amar a si mesmo. Perceberam? Então, como nós somos espíritas, ou seja, já fomos religiosos, já vivemos o dogmatismo, já experimentamos diversas escolas filosóficas, e somos almas decaídas, reencarnamos assim, preciso de ajustar agora. Aí vem para o movimento espírita. Aqui nós podemos cometer um erro muito maior do que o de antes. Exagerar no autoflagelo. Não é para se autoflagelar. Mas também não é para passar pano. E aí, o que eu faço? Só o estudo, só a reflexão, só a meditação que vai te dar a medida. Então, antes de condenar, julgar, aprisionar, torturar o outro, melhor não. Mas a gente precisa de aprender com a história, porque quem não tem história, quem não estuda a história, tende a repetir os mesmos erros que a história nos apresenta com abundância. Tem coerência? Tem lógica? Tem sentido o que eu estou falando? Então nós estamos daqui numa reunião de intercâmbio. Os espíritos trazem seus testemunhos. Se a gente não está pegando cada história dessa, guardando no coração e aprendendo com ela, o que eu vim fazer aqui? Encerrada essa parte, Gino, faça uma leitura.